oportunidade dessa parceria que existe entre a Unesp e a PAP. Vamos conversar hoje com o artista plástico Paulo Sheida Santos. Paulo, obrigado por ter vindo aqui ao estúdio aqui da Unesp, um prazer estar falando com você. Eu que agradeço. Para esses depoimentos. E inicialmente eu queria saber um pouquinho a tua origem, quer dizer, a tua família, alguém era artista plástico na família, como é que começou essa tua relação com a arte? Desde criança, né, eu tive assim um incentivo muito grande da minha mãe, do meu avô. O meu pai morreu muito cedo, aos 28 anos, então quando eu tinha 1 ano de idade, né? Então eu vim para Campinas, morando na cidade de Campinas, mas morando com o avô o materno, né? Uma pessoa muito culta, né? Assistia teatros e, enfim, peças, né, de teatro, muitas coisas, e também escrevia muito bem, né? E a minha mãe professora, mas ela fazia poesias e praticamente era artista plástica também. E eu tive a oportunidade de fazer cursos de artes, né, no Conservatório Carlos Gomes, quando eu tinha 9 anos de idade. Fui aluno do Egas Francisco, um artista plástico, um pintor também consagrado. O primeiro prêmio que eu recebi, digamos assim, salão de arte, foi em 1967, eu tinha de 11 para 12 anos, né? E aí não parei mais. A criança não desenha porque tem algum problema, tem algum bloqueio, toda criança desenha. Só que, às vezes, quando chega depois dos 10 anos, para um pouco, fica muito crítico, e a autocrítica em cima do desenho começa a já parar um pouco. No meu caso, não. Eu continuei misturando o desenho infantil, uma coisa meio autodidata, fazia um grafismo bico de pena muito detalhado, e isso fazia com que a pessoa que visse, digamos assim, os críticos, todo mundo dava a perceber que era uma criança que fazia. Então eu conseguia entrar em salões importantíssimos, né? Eu iniciei praticamente com o desenho bico de pena nanquim, branco e preto, e depois fui indo para aquarela, fui indo para pintura, né? Mas eu tive também, já depois entrando no curso de artes plásticas da PUC de Campinas, né? Então aí o meu repertório material, por exemplo, de materiais e técnicas foram se ampliando. Tive professores como Bernardo Caro, por exemplo, um professor que na época era bem criativo, que eu tive a oportunidade também de ter aula com ele, foi o Guto Lacasse. Enfim, e várias pessoas que me incentivaram. Desde criança desenhava, então eu me considerava autodidata, né? De fazer o desenho sem preocupação, desenhar muito direto no papel, né? Não fazia esboço, era muito rápido para fazer, e quando eu entrei para a universidade, né, então eu já sentia uma preocupação maior de análise naquilo que eu fazia, então eu já procurava ter uma reflexão, nessa reflexão maior. Então eu percebi que nos meus desenhos anteriores, quando eu desenhava sem preocupação, existia sempre a gravata aparecendo em algum detalhe do desenho, alguma figura que aparecia. Assim fazia presente. Fazia presente. Então, analisando meu próprio trabalho anterior, que surgiu a ideia de fortalecer a gravata de modo assim mais proposital no meu trabalho. Então, aí eu comecei a fazer projetos com gravatas, pinturas, uma gravata dançando com a outra, e a gravura foi indo um pouquinho mais, digamos assim, para o humor, né? Um pouco de sátira, e a gravata foi aparecendo com umas figuras narigudas, às vezes com animais, né? E é um pouco de lúdico que mistura esse meu trabalho que acontecia mais isolado, digamos assim, nos desenhos. Eu comecei a dar uma cena mais completa. Quando eu aprendi gravura, aquilo me cativou tanto, entende? Diz que o gravador, né, é como um vício, entende? Como a gente tem que gravar ele, e depois, quando gosta, não sai mais da dele. A gente fica mesmo, parece que preso àquela emoção de ser um gravador, de estar talhando a madeira ou a borracha para depois imprimir, ou metal, enfim. Alguns podem considerar que parece com literatura de cordel a minha gravura, né?
mas na realidade ela tem um foco bem diferente no sentido de sutilidade que eu coloco no tema, no modo que eu faço a interpretação dessa sátira. Não tem nenhuma alusão ao país, né, que seria assim, Brasil. Ela é um mundo particular que eu proponho, entende? Que tem ligação com a vida que a gente vive, mas na realidade é uma ficção. Eu desenvolvo a série da minha gravura mantendo esse tema que desde a década de 80 eu venho mantendo, que é a respeito do poder, da injustiça social e dessas figuras caricatas, né? Eu vou mantendo, ainda acho que não encerrei essa série. Na pintura, eu já passei para trabalhos que vão tendo materiais diferentes e suporte que vão na parede, mas já não é só a tela, entra com cabos de madeira de diversos tamanhos, círculos de madeira, enfim, madeira usada como fundo da pintura e também colagem de gravura, que tem a ver com as instalações também. Eles são partes de instalações grandes, né? Então eu acho que a minha produção maior está mais voltada para a instalação, onde unia a pintura e a gravura. Mas um vínculo com alguns artistas, com a produção de alguns artistas, então eu escolhi a Luíse Vaz, né, o Antônio Henrique Amaral. O Antônio Henrique Amaral foi a primeira gravura que eu vi quando eu tinha 10 anos, no Museu de Arte Contemporânea de Campinas, foi do Antônio Henrique Amaral. Eu fiquei fascinado, né? E o Arthur Bispo do Rosário, outro grande artista, ele não se dizia artista, mas um grande artista despojado no sentido de materiais e tudo. E o Rubem Valentim, que é um artista baiano, já falecido, um grande artista de uma simbologia afro. Então, por meio desses 4 artistas, eu fiz a produção do meu trabalho como se fosse uma homenagem a esses artistas, né? Então eu fui trocando obras, gravuras. Quando eu gostava da gravura de um artista, eu procurava ver se trocava a gravura, né? Eu doava a minha e ele doava a dele, e assim foi ampliando, fui fazendo um acervo. Então essas exposições, que foram inúmeras exposições, entende? Assim, se tornou constante, digamos assim, quase mensalmente eu tinha uma exposição internacional, era assim uma loucura mesmo em questão de trabalho e curadorias, né? E hoje é mais pulverizado essa informação, porque o que o professor diz parece que não é muito acolhido pelos alunos por causa do sentido das informações que são vistas pela internet. Então, assim, é mais difícil a formação do artista hoje. A internet não substitui a linguagem da obra. A obra ela foi feita para ser vista a olho direto, né, nu ali, vamos supor, você está enxergando o trabalho, né? Então, assim, você pode ter conhecimento de história da arte e tudo mais, mas não é a mesma coisa de visitar as exposições. E quem quiser conhecer o teu trabalho, a gente está falando inclusive de internet, tudo isso, você pode deixar alguns contatos, alguns locais que quem está nos vendo e ouvindo pode pesquisar e ver o que você está fazendo? Sim, sim. Não, eu mantenho o meu site pessoal no site do Olho Latino, né? Então é www.olholatino.com.br. Temos o prazer de conversar hoje aqui em nosso perfil com o Paulo Scheida Santos. Paulo, obrigado mais uma vez, parabéns pelo trabalho que você desenvolve como artista, como professor e com esse projeto do museu que eu acho que é muito bonito, muito importante, esse acervo que você vai reunindo, né, ao longo do tempo. Então, obrigado. Eu agradeço a oportunidade aqui na Unesp, né, através desse profissionalismo de vocês, esse incentivo para a arte, para a cultura. Muito obrigado. Até o próximo encontro.